O Supremo Tribunal Federal vota hoje se governadores e prefeitos têm ou não prerrogativa para proibir celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, na pandemia. O julgamento acontece após ministros da Corte divergirem sobre o tema, como a gente já noticiou aqui no 3 em 1 nesta semana. Nunes Marques determinou no sábado que estados e municípios não podem vetar as celebrações religiosas. Em outra ação, Gilmar Mendes decidiu na segunda-feira manter a proibição do governo do estado de São Paulo e enviou o caso ao plenário. E neste exato momento, gente, ao vivo, o ministro Gilmar Mendes está discursando, proferindo seu voto em relação à liberação dos cultos presenciais agora no momento de pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho, produção, por favor. Ministro Celso de Mello, por distribuição comum, conforme consta da certidão de distribuição nos autos daquela arguição. A arguição com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, questiona o artigo 6º do Decreto 031, de 20 de março de 2020, do município de João Monlevade, que feriu o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal ao determinar a suspensão irrestrita das atividades na cidade, bem como em face dos demais decretos estaduais e municipais que têm imposto violações equivalentes em todo o país. Estamos falando, portanto, de algo que dizia respeito a um decreto de 20 de março de 2020. A presente ADPF 811, por outro lado, adstringe-se à impugnação do decreto 65.563 do Estado de São Paulo, que somente foi publicado em 12 de março de 2021. Nada a ver uma coisa com a outra. Assim, embora a petição inicial da ADPF 701 formule um pedido aberto, não apontando todos os atos questionados, não me parece que possa aquela ADPF impugnar todo e qualquer ato normativo futuro. Seria algo realmente extravagante no processo constitucional. Caso contrário, estaríamos possivelmente diante de uma interessante inovação em sede de controle prévio de constitucionalidade no Brasil. Aquilo que foi discutido recentemente. O ideal é que houvesse um controle prévio, mas não há. E nós sabemos que não há. Justamente porque sequer existia o ato normativo impugnado da presente ADPF 811, a instrução da ADPF 701 sequer albergou o ente político responsável pela edição da norma impugnada. Aí a gente acompanhando ao vivo aqui a transmissão do canal do Supremo Tribunal Federal, que está mostrando ao vivo o voto do ministro Gilmar Mendes no debate que eles estão fazendo sobre a liberação ou não de cultos presenciais agora no momento de pandemia. Deixa eu dar uma boa tarde à nossa Amanda Klein, que agora sim está conectada com a gente. Tudo bem, Amanda? Boa tarde para você. Já queria emendar na primeira pergunta para você, Amanda. E aí, o que você acha que vai dar nessa sessão? Oi, boa tarde a todo mundo. Paulo, Rodrigo, Jorge, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o ministro Nunes Marques vai ficar isolado, né? Pelo menos é isso que corre nos bastidores do Supremo. Foram duas decisões divergentes, o ministro Gilmar Mendes liberando os estados e municípios para decidirem sobre os cultos, né? Quer dizer, dizendo que os cultos presenciais não podem acontecer nesse momento da pandemia, dando autorização para que os estados e municípios assim decidam, assim procedam, e o Nunes Marques, como vimos antes da Páscoa, decidindo, liberando os cultos com até 25% da ocupação. A gente viu aí nesse primeiro momento da sessão do STF uma exposição muito calorosa e religiosa do pastor-geral da União, ministro André Mendonça, e também do pastor-geral da República, ministro Augusto Aras, dois candidatos fortíssimos à vaga do STF, que deve ficar vaga em julho com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Parecia que estávamos num estado religioso e não num estado laico. Eu acho que fica muito mais fácil entender essa conjuntura se a gente tirar a religião dessa equação. O que alguns estados e municípios estão proibindo no auge da pandemia são reuniões, eventos que geram aglomerações. Ninguém está impedindo ninguém de professar livremente a sua fé. A liberdade religiosa em nenhum momento foi questionada ou está sendo cerceada. Pelo contrário, nenhuma religião é perseguida,
nenhuma está sendo mais restringida ou mais punida em relação a outra. Todo mundo pode transmitir livremente a sua fé, professar a palavra, transmitir a mensagem, a enxergar ou assistir livremente aos cultos online. O que se trata aqui é de proibir reuniões e aglomerações, que isso sim podem gerar contaminações nesse momento agudo, grave da pandemia, em que ontem a gente teve mais de 4 mil mortos. Então é disso que se trata. A decisão do ministro Nunes Marques causou estranhamento em muitos ministros do Supremo, porque ela vai no sentido contrário ao que o próprio Supremo já havia decidido ano passado, ao dizer que estados e municípios podem decidir que atividades são ou não essenciais, que atividades devem funcionar ou não durante a pandemia. Então, o que se trata aqui, o que está em jogo aqui é a saúde pública e é o direito à vida, que nesse momento se sobrepõe ao direito de realização de cultos e missas. É por um curto período de tempo, isso vai ser liberado em seguida, assim que as taxas de transmissão, que as taxas de internações e as taxas de casos caírem. Eu acho que qualquer cristão ou membro de qualquer outra religião pode entender perfeitamente que é necessário um sacrifício agora em nome da vida, em nome da saúde pública. Então é disso que se trata aqui. Ninguém está restringindo a liberdade religiosa, isso nunca teve em jogo, isso não está sendo questionado. E há uma confusão deliberada por parte do governo, por parte do advogado-geral da União e por parte do procurador-geral da República, nesse sentido de que a liberdade religiosa estaria sendo restringida ou estaria sendo questionada. Isso não está em jogo, é uma questão muito clara e é uma questão de saúde pública. Você mencionou pastor-geral da República. Eu não poderia deixar de te perguntar se você acha que essas duas figuras estão trabalhando única e exclusivamente para a religião evangélica, em detrimento das outras. Não, eu acho que, como o presidente Bolsonaro disse que ele quer um nome terrivelmente evangélico para ocupar a próxima cadeira do Supremo, eu entendo que essas duas figuras que são candidatíssimas a ocupar essa cadeira estão sim agindo de forma política e tem sim uma bandeira a levantar, empunhar e tem um eleitorado, um setor da sociedade a agradar, principalmente aos evangélicos. Não é segredo para ninguém que todas as religiões sofrem ao não poder realizar cultos, ao não poder realizar missas, mas vários outros setores da sociedade sofrem igualmente. A educação sofre, o comércio sofre, né? São sacrifícios, são restrições necessárias nesse momento da pandemia. Perfeito. Eu quero saber se o Constantino concorda com essa avaliação da Amanda. Não, eu concordo com nada, né, que a Amanda disse, absolutamente nada. Acho que, inclusive, é perceptível o desprezo que muita gente da esquerda caviar, da elite cosmopolita, progressista, que colocou o Estado no lugar de Deus, sente pelos religiosos, em especial os cristãos, ignorando que vivemos numa civilização ocidental que, graças aos valores judaicos cristãos, tem esse apego à vida humana, ao indivíduo, à liberdade, coisas inexistentes em outras culturas, coletivistas, estatizantes, né? Dê a César o que é de César. Quero lembrar também que, veja, o Estado laico tem que ser uma mão de via dupla. O Estado laico não é o Estado controlando a religião, é o Estado não tendo nenhuma religião obrigatória e oficial e, ao mesmo tempo, respeitando os ritos e liturgias das religiões. Eu quero, de novo aqui, né, ler o Marx, já tinha lido antes, em outro dia, mas o trecho da Constituição, porque o que a gente mais vê ali é falar em ciência, pandemia, vidas e pouquíssimo em Constituição. E o artigo é muito claro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja, como um dos que falaram hoje lá na sessão mencionou, né? Você, em outras épocas mais obscurantistas da humanidade, né, você podia ter dentro da sua casa, dentro do seu espaço privado, a crença que você quisesse. Liberdade religiosa necessariamente significa você poder externá-la, você poder, inclusive, frequentar a comunhão, que é um local sagrado para os crentes. Eu entendo que uma pessoa que seja desprovida desse tipo de fé ache que uma baladinha, uma festinha, alguma coisa assim, seja igual a um alimento espiritual dentro de um templo sagrado, assim percebido, repito, pelo próprio crente. Né? Mas não é igual. Aquilo ali, para o crente, vale mais do que muitas coisas. Às vezes, mais do que estar vivo.
né? Porque temos que questionar qual vida queremos viver. Não é só sobreviver, não é só manter o organismo funcionando, né? Tem muita gente que quer um pouco mais do que isso. A vida, novamente, também não tem um valor absoluto. Se assim fosse, nós iríamos amanhã proibir todos os carros. Eu já dei esse exemplo aqui antes. Morrem 30 mil pessoas por ano em acidentes de carro no Brasil. Por que os carros continuam circulando, se a vida tem esse valor absoluto? Nós temos que entender com mais humildade e respeito às liberdades individuais, deixando de lado a questão da Constituição, né, que para o STF deveria ser importante, que as pessoas têm perfis diferentes, os indivíduos têm preferências, valores e perfis de risco diferentes. Né? Eu entendo, ainda mais com essa mídia abutre que temos aí, eu entendo que tenha pessoas apavoradas que não querem mais pisar na rua nunca mais, até não ter mais nenhuma morte, nenhum óbito por Covid-19. Eu entendo. Agora, tem outras pessoas que têm outras prioridades, que preferem encarar certos riscos e viver de uma forma diferente do que apenas sobreviver acuado, acovardado e endeusando o Estado. E só quero destacar, Paulo, por fim, que me chamou a atenção a postura e a fala do André Mendonça, do Cássio Nunes e do Aras. São 3 escolhas que eu particularmente critiquei quando o presidente fez, mas nessa vez, aí, desse ponto de vista, surpreenderam positivamente. Jorge, traz sua visão para a gente sobre esse tema. Você acha que quem dos dois aí está certo, Amanda ou Constantino? Olha, permitam-me ser o pastor alemão, aquele cachorro brabo. O que está em questão nessa história toda é a liberdade. Não podemos abrir mão da liberdade. E o que está acontecendo neste pandemônio, eu não chamo pandemia, é pandemônio, é um ataque frontal à liberdade do cidadão. Pessoas maldosas, gente poderosa está se aproveitando do excesso de legislação que temos no Brasil, dizem que são mais de 6 milhões de normas legais em vigor, para atacar a liberdade individual do brasileiro. Isso é grave. A questão religiosa que está sendo colocada aí, ela é séria, é um direito. Todo mundo tem direito a ter a sua religião e a exercer a sua religião. O direito de ir e vir, ele não pode ser afrontado nem relativizado. Isso está acontecendo com os lockdowns, com as medidas restritivas em nome do combate, da prevenção a uma doença. Isso é absolutamente, lamentavelmente, falso. O que está acontecendo é um cerceamento da nossa liberdade. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, virou um tribunal que julga tudo e qualquer coisa. Tudo se judicializou. A politicagem está sendo judicializada nessa pandemia com o claro objetivo de desgastar o governo federal para inviabilizar a possível reeleição do Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, essa é uma verdade que tem que ser dita. Lamento dizê-la, mas é a verdade. E a nossa liberdade está sendo atacada. Por isso, a nossa briga, a briga da sociedade, é para que nós tenhamos justiça de verdade. Não tem que proibir nada. Tem que ter bom senso. A igreja tem que ter o direito de abrir respeitando todas as normas sanitárias e o bom senso. Não pode lotar a igreja. O pastor sabe disso. Ele vai colocar em risco o rebanho dele. O padre vai colocar em risco os seus fiéis. Então, bom senso. Precisamos de bom senso. E não toda hora a norma impositiva do Supremo Tribunal Federal ditando o que tem que ser feito ou não. O termo do tribunal já está errado. Supremo é Deus. O termo correto para aquele tribunal seria Corte Constitucional. E o que ela tem menos discutido é questão constitucional. Mas você acha, eu quero que você repita isso, você acha que tudo isso que está acontecendo é para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação? Não, nós temos uma crise sanitária que é inegável. Agora, o sistema de poder, o establishment, está usando isso de maneira muito hábil para desgastar o presidente da República. E ele está caindo, e o presidente Bolsonaro cai na guerra de comunicação, perde na narrativa. E aí a gente fica nesse pandemônio que é ruim para todo mundo. Perfeito. Eu quero saber da nossa Amanda se você concorda com o Serrão, Amanda. É o foco mesmo no desgaste do Bolsonaro ou não?
Não, eu acho que o foco do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, pelo contrário, é concordar com o presidente Bolsonaro e puxar o saco do presidente Bolsonaro para chegar à tão almejada cadeira do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ressaltar, enquanto a gente conversa aqui, eu estava conversando com o WhatsApp com o jurista Rubens Leser, da Fundação Getúlio Vargas, e ele me faz alguns apontamentos que eu achei muito interessantes. Ele acabou de me falar, acho que foi a sessão de sustentação oral mais vergonhosa da história do STF, de que eu tenho conhecimento. Vergonhosa porque houve uma abdicação geral dos argumentos jurídicos em prol de veicular a ideia de que um tribunal que chancela as restrições temporárias é contra Deus, e a desinstitucionalização completa da AGU, que é um órgão de Estado e não de um governo laico. O Estado é laico, então isso não tem nada a ver, em nome da liberdade de quem? A minha, a sua? Porque a liberdade de alguém que vai a um templo e depois pega um transporte público, depois volta para casa, pode contaminar a família, pode contaminar o transporte e pode contaminar alguém no transporte público. Enquanto a gente vive num Estado, numa sociedade, a gente delega as decisões aos nossos governantes, aos representantes democraticamente eleitos. Eles foram incumbidos pela sociedade, pela maior parte da população, a tomar certas decisões. E a gente vive um momento excepcional em que esses governantes decidiram, em algumas cidades, dado a gravidade da pandemia, fechar reuniões, cultos e templos por um período curto de tempo até que essa pandemia melhore, dê sinais de melhora. Então não tem nada de arbitrário, pelo contrário, o que a gente tem que se preocupar e se perguntar aqui, essas medidas são arbitrárias ou elas têm uma relação de causa e efeito? Eu acho que é muito claro que elas têm uma relação de causa e efeito, e elas seguem a ciência, elas seguem a medicina, elas seguem as orientações de centros de contingência montados ao redor do país, e são as mesmas decisões que foram tomadas nos países mais desenvolvidos do mundo, e respaldadas pelos tribunais constitucionais de todos esses países desenvolvidos e democráticos. Então não há nada de antidemocrático no Brasil, pelo contrário, o que tem de autoritário é esse tipo de alegação e argumentação antijurídica e religiosa num tribunal constitucional. Isso sim é inconstitucional e fere o preceito do Estado laico. Perfeito. Amanda Klein aqui com a gente no 3 em 1. Constantino, o que você tá de cara feia, hein? Conta pra gente. Porque eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida em tão pouco tempo, né? Vai ter pouco apreço, assim, pela liberdade e pela Constituição brasileira lá na China, né? A Amanda cita outros países, inclusive, fazendo fake news aqui, deliberada. Várias cortes, inclusive, isso foi lido hoje, né? Por pessoas que estavam condenando esse arbítrio, sim, e esse autoritarismo, sim, do Supremo Tribunal Federal. Vários países, várias cortes constitucionais de outros países reconheceram o arbítrio e a inconstitucionalidade de proibir cultos. Né, isso foi dito. Agora, mesmo que não tivesse acontecido, eu quero repetir que não são os outros países que fizeram a Constituição brasileira. A Amanda diz que não tem tecnicidade, não tem nada, né? Ela escuta sempre faz o cherry picking, ela seleciona os especialistas que ela quer ouvir para trazer os argumentos dela. Veja, eu abri o meu comentário mostrando exatamente como os ministros do Supremo ignoram a própria Constituição, e li o trecho da Constituição que a Amanda, em momento algum, rebateu, e está lá dizendo que, a menos que tenha um estado de sítio decretado pelo presidente, aprovado pelo Congresso, o Estado não tem poder de ir lá e proibir culto. Agora, é sempre a mesma ladainha autoritária, totalitária, que, se deixasse bobear, a gente acaba num regime tipo chinês, cubano, né? Em nome da ciência, em nome do interesse coletivo, da vida humana. Votamos nas autoridades para isso mesmo. Amanda, fale por você. Fale por você. Eu não votei em ninguém para me proibir de frequentar a igreja, porque acha que escutou da autoridade sanitária A ou B, ou chinesa, ou americana, o que quer que seja. E não há nenhum embasamento científico, ao contrário do que você insiste em repetir aqui. Você faz seleção de especialistas. Então isso aí é muito grave. Eu tenho um pouco mais de apreço pela Constituição, um Estado limitado, um governo de leis e não de homens, que foge do arbítrio. Porque eu estudei história, em vez de consultar um ou outro jurista, eu estudei história e sei do perigo que é esse tipo de raciocínio. Isso leva a regimes totalitários. Ok, perfeito. Constantino, Amanda, em seguida o Jorge. Não tem nada de ladainha, não. E eu ouço os principais juristas desse país ligados às maiores universidades e centros de estudo. Quem faz cherry picking é você, Constantino. Quero ver você enfileirar aqui uma horda, uma legião de juristas que defendem esse ponto que você está defendendo agora. Eu rebato, sim. A liberdade... Você entrevistou um hoje. Querida.
Não está sendo ferido em nenhum momento. E eu rebato, inclusive, com o que disse o próprio ministro Gilmar Mendes na decisão dele de segunda-feira, em que ele diz o seguinte: a questão que se coloca é se o conteúdo normativo desses preceitos fundamentais estaria violado pelas restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas em razão da pandemia. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria resposta afirmativa. É óbvio que todo mundo está absolutamente livre para acreditar no que quiser, para transmitir sua crença, sua palavra, sua fé, para professar a sua fé. Isso não está sendo impedido. A única coisa que é impedida, queridos, por favor, se vocês falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Por favor, vamos organizar aqui. Vai lá, Constantino. Calma, deixa eu acabar. Você vai ter sua vez. Encerra. Peraí. Calma. Todo mundo vai poder falar. Fiquem tranquilos. Calma, vocês estão muito tensos hoje aqui. Hoje é só quarta-feira. Vai lá, Amanda, conclui seu raciocínio, por favor. Está em jogo, você vai ter sua vez de falar. Só para concluir o meu raciocínio. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que está sendo proibido não é a religião de ninguém. A gente não pode ser tão literal nas coisas, porque isso reduz o debate, torna o debate muito superficial. A religião pode ser expressada e pode ser vivida livremente, na sua consciência, na sua casa, escutando seu líder, seu pastor espiritual. É por um momento do tempo e por uma razão absolutamente científica e justificada, que é a pandemia que mata mais de 4 mil pessoas por dia, e que eu fico impressionada porque isso não te gera perplexidade, ô Constantino, isso não te gera preocupação, o fato de que mais de 4 mil pessoas morrem no Brasil em 24 horas. O que é isso? Você está rezando? Amanda, vamos ter mais respeito ao debate e ao público, porque isso que você está fazendo é sensacionalismo barato, típico de PSOL, né? É demagogia, monopolizar as virtudes. Você está preocupada com a doméstica que está sem emprego, Amanda? Você não dá a mínima para as pessoas que estão sofrendo com o desemprego? Mas o que isso tem a ver com a religião? O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Peraí. Eu estou dando um outro exemplo. Sobre a religião, eu te digo, Amanda, se para você pode exercer a religião em casa, você faça isso. Para muita gente, como disse o próprio André Mendonça, né, o cristianismo tem na sua base o aspecto comunitário. Você não pode substituir uma hóstia por um pão francês caseiro, não, Amanda. Você tem desprezo pelas pessoas religiosas, a gente percebe isso em cada... Não tenho desprezo, não, senhor. Eu fui educada em colégio religioso, eu sou católica, eu sou cristã, não tenho desprezo por nenhuma religião, Não faça esse tipo de acusação, não faça esse tipo de acusação. Bom, você falou que eu não ligo para mortes na pandemia, Amanda. Eu só estou dando um pouquinho do gostinho de como é debater, entre aspas, com uma pessoa que apela desse jeito. Então vamos manter aqui o foco nos argumentos. Você fala em ciência, eu falo que não tem esse consenso e você sabe disso. Você fala em especialistas juristas, você hoje entrevistou em uma emissora que te esfregou na cara a Constituição. Um professor jurista. E eu estou esfregando na sua cara a Constituição que outro jurista está citando. São opiniões divergentes, Constantino. Você está chamando os outros de negacionista. Você está se baseando num parecer de um Gilmar Mendes da vida que ninguém sério leva a sério. Porque não é juiz nem aqui nem na China. Então, e quem a gente deve levar a sério, então? A Constituição? Que tal a Constituição? E quem interpreta a Constituição? Quem interpreta as leis? Quem é o guardião máximo das leis? Se você conseguir interpretar... Goste-se ou não dele. É o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. Se você conseguir... Bom, eles interpretaram que a Dilma podia, depois do impeachment, ter direito político. Então, é neles que você confia como guardiões da Constituição? Parabéns, isso mostra como você liga muito pouco para a Constituição. E você confia em quem, o Constantino, no Bolsonaro, para dizer que tratamento precoce serve, no André Mendonça, para dizer que tem que abrir todos os cultos e mitas sem nenhum embasamento científico? Tem que abrir porque está na Constituição. E porque essas medidas que você defende não têm embasamento científico e o ônus da prova deveria ser sobre os autoritários que defendem... É porque você só sabe repetir isso. Eu te trago números diariamente para te mostrar que tem embasamento científico, mas você repetidamente desqualifica o debate. Você não consegue explicar o Texas, você não consegue explicar um monte de coisa. Não tem nenhum embasamento científico. Eu posso explicar o Texas agora, se você quiser. Amanda e Constantino, me permitam, por favor, eu queria ouvir um pouco o nosso Jorge Serrão. Vai lá, Serrão. Eu vou aproveitar para dar um freio de arrumação nesse trem superlotado no qual os ministros do Supremo Tribunal Federal nunca andam. O trem da realidade, o trem da vida do dia a dia. Nosso Supremo Tribunal Federal tem tomado várias decisões repetidas em afronta
total ao que está escrito claramente em vários pontos daquela Constituição. Um outro ponto que a gente tem que enfatizar é que guardião da Constituição, tecnicamente, seria a Corte Constitucional. Mas, na realidade, o guardião verdadeiro da Constituição deveria ser o povo brasileiro. E falo isso sem demagogia. Mas o que acontece? Temos tantas leis em vigor no país, temos uma Constituição que foi muito mal regulamentada, ela deixa brechas para variadas interpretações. E lei não se interpreta, lei se cumpre. Por isso, eu defendo que está na hora de chamar o VAR. Mas o VAR não é o cabo e o soldado naquele jipe. O VAR é o povo. O segmento esclarecido da sociedade brasileira não está gostando do que está acontecendo. E é hora da gente começar a questionar e rever esse papel de um Supremo Tribunal Federal, onde a gente vai ver uma sessão como essa de hoje, em que se discute abobrinha, em que se discute tudo, argumentos pouco inteligentes e não jurídicos de verdade. Esse é um ponto que a gente tem que ter certeza e debater. Muito bem, meu caro Jorge Serrão. Vou dar mais 1 minuto para cada um de vocês, hein? Vai lá, Amanda. Não, eu acho que é uma discussão, enfim, que não tem fim, cada um tem a sua opinião. Eu tento me pautar e me basear sempre nos argumentos de ciência. Constantino traz aqui, citando sempre os exemplos da Argentina, do Texas, ele diz que eu não respondo, mas ele não responde então porque os casos e mortes diminuíram em lugares como o Reino Unido e Portugal, que esses sim adotaram verdadeiros lockdowns e verdadeiras medidas restritivas. Então, se os governantes escolhem fazer isso agora, é porque você tem um momento crítico da pandemia. De novo, isso não é restrição à liberdade religiosa, é restrição à aglomeração, é restrição à reunião de pessoas em lugares fechados, em que pessoas falam alto, cantam, em que você tem uma congregação de pessoas. Então, são lugares em que você pode ter um super espalhamento, como você teve na Coreia do Sul no início da pandemia em 2020, com um tal paciente, ele ficou conhecido como paciente 31, né, que fugiu do rastreamento e da testagem que era feita na Coreia do Sul, e prevê-se que essa pessoa, esse paciente 31, tem espalhado para mais de 4 mil pessoas. Mais de 4 mil pessoas têm sido contaminadas desse jeito. Então, é esse tipo de situação. Isso é científico, isso é adotado em outros países desenvolvidos do mundo. Agora, se a gente quisesse ater só um discurso religioso, tudo bem, a gente pode escolher isso, mas a gente vive num Estado laico, e é isso que vai ser decidido hoje no Supremo. Para fechar, Constantino. Estado laico para Amanda é Estado antirreligioso, arbitrário e totalitário. Eu me baseio na ciência, eu me baseio na Constituição brasileira, né? O caso do Texas continua sem resposta, até o Dr. Fauci aqui, o Mandetta americano, está perplexo, né? A Argentina, que fez lockdown, a Amanda finge que não existe, e depois fala da demografia, mas usa Portugal, cherry picking e ainda usa o nome da ciência. E mostra que está desesperada sem argumentos para defender o autoritarismo e esse Supremo que temos, quando diz que eu não ligo para as mortes da pandemia. Aí, para mim, encerrou qualquer tipo de debate, é pura demagogia.